de não tropeçar não é fácil. A gente está na chuva, fica mais fácil de fazer isso, mas não é só por conta da chuva não, né? Eu estava perguntando para a Daiane hoje cedo se por um acaso tinha alguma questão assim de em toda a família ter alguém um pouquinho mais desastrado, né? Não sei se essa é uma tese válida, mas aí pelos olhares aí ó, parece que há um tipo de concordância nesse aspecto aí, né? E a gente quer falar sobre isso, sabedoria para não tropeçar. A gente tropeça, né? Tropeça em muitas coisas e o Evangelho, a boa notícia de Cristo, ele faz um negócio muito bacana. Ele coloca a gente em contato com Deus e depois ele coloca a gente em contato com as pessoas. E é nessa dinâmica com as pessoas que ele ensina muita coisa boa pra gente. E sabedoria é justamente pra gente ter mais paz. Eu vou confessar para vocês que às vezes a ausência de algum repertório, alguma realidade de paz nas nossas vidas não estão relacionada apenas aos problemas que vêm, mas às tempestades que eventualmente criamos em cima das situações que vivenciamos. De verdade. Se a gente conseguisse fazer um inventário dos conflitos, das encrencas, da ansiedade, das problemáticas que recaem sobre as nossas vidas, teria uma boa porcentagem dela que está relacionada a coisas das quais não temos controle sobre elas, que elas vêm sobre nós. Mas é bem provável, e essa é a nossa provocação nesse mês, que um outro tanto de problemas e angústia, ansiedade e dificuldade que sobrevém sobre a nossa vida não está relacionado ao que aconteceu com a nossa vida. Está relacionado à maneira que nós abordamos a vida. Os comportamentos, as posturas que a gente assume. E aí você percebe que o Evangelho, a Palavra de Deus, ela oferece para a gente um tanto de caminho para que essa dinâmica seja muito mais suave, muito mais tranquila, muito mais sábia. Então, minha oração, Deus nos dê sabedoria. Sejamos o povo da sabedoria. Sejamos o povo que consegue receber os princípios e valores das Escrituras. Ter uma nova perspectiva sobre o Criador. Mas justamente buscar nele caminhos para a gente viver uma vida como gente sábia. Como gente sábia. E, consequentemente, que os tropeços, ainda que hajam alguns, que eles não sejam tantos. Que ainda que a gente quebre muitas louças, que elas diminuem. Que a gente, ainda que corte algumas pessoas nesses acidentes, que a proporção seja muito menor. Deus oferece isso para a gente. Eu quero ler com vocês um texto nas Escrituras que está em João, capítulo 21, do verso 15, a gente vai falar sobre isso hoje. Não tropeçar na intromissão. Na intromissão. Essa palavra, se intrometer na vida alheia. Ser um tipo de pessoa, às vezes, que toma para si conflitos, problemas, preocupações das quais não são nossas. É uma orientação muito atenta das Escrituras e como essa palavra me ensinou, como refletir nisso por esses dias foi especial para o meu coração. E eu quero repartir isso com vocês. Olha, João 21 diz assim, a partir do verso 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor. O Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor. Sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade, lhe digo que quando era mais moço, você se cingia, você se vestia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderás as mãos e outro vestirá você e o levará para onde você não quer ir. Isso Jesus disse para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Então Pedro
voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria. Mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem? Eu quero orar com você mais uma vez. Senhor, estamos diante da palavra do Senhor, da verdade do Senhor, e o Senhor tem diante do Senhor mesmo o nosso coração. Abençoa-nos, Senhor, que essa meditação, que essa reflexão, que essa exposição da Tua palavra ofereça para a gente os seus caminhos, que são muito bons, a sabedoria que vai nos ajudar a, eu não digo não tropeçar mais, mas de repente tropeçar muito menos. Em nome de Jesus. Amém. Gente, esse momento pós-ressurreição, uma das aparições de Jesus finais ali, antes de dar o grande comissionamento. E é curioso que o Pedro, nesse enredo aqui, ele está muito chateado, ele estava pescando, muito encabulado. Por que encabulado? Porque o Senhor tinha ido ser crucificado, tinha padecido tudo que tinha padecido, e o Pedro, muito corajosozão, ele tinha falado: não, eu vou para onde o Senhor for, se o Senhor for até a morte, eu morro contigo. E mostrou-se assim muita valentia e tropeçou nisso. Por quê? Porque a hora que Jesus foi preso, ele não aguentou o baque. Jesus tinha dito: olha, antes do galo cantar, vai ser o sinal para você, vai ter me negado 3 vezes. Pedro falou: que? Eu não, Senhor. Estou aqui, ponta firme. E foi de fato o que ocorreu. Ele tropeçou nisso, 3 vezes tropeçou nisso e negou o Senhor. Imagina, Jesus morreu e o Pedro estava desolado porque todos os discípulos viram aquela promessa dele e o Senhor foi e ele não fez nada, ele não teve coragem de ir junto. Isso acabou com ele, gente. E curioso que depois Jesus ressuscitou, Jesus foi até com ele, estava pescando ali, sei lá o que, pensando na vida. Às vezes a gente está trabalhando só para fugir da vida, né? Às vezes a gente está trabalhando para tentar se esconder de algo que está se apresentando com muita dor. E Pedro estava nessa. E Jesus aparece na praia, faz um peixinho, e daí a pouco eles chegam. E Jesus não faz de conta que não tem problema com a gente. Jesus fala com a gente. Esse negócio de fazer de conta que não existe o problema e tentar viver a vida, vamos fazer de conta que não aconteceu, não existe, tá? Com Deus não existe. Jesus mostra assim que ele trata os problemas. Pode ser não ser de imediato. Então, às vezes, é demandado tempo, mas problemas resolvidos são problemas tratados. Fazer de conta que eles não existem não são o jeito de resolver, não são o jeito de Deus. E Jesus vai conversar e cutuca ele lá no íntimo. Você me ama? Imagina, o que está em jogo? Você me traiu, você me negou diante dos outros, você falou que você não me conhecia, agora eu vim aqui para falar, você me ama? Eu imagino a voz embargada de Pedro, né? Eu amo, Jesus cutuca, eu amo. Senhor, daí ele fala assim: o Senhor sabe todas as coisas. Em outras palavras, eu neguei o Senhor, eu tropecei, eu fui um fracasso, mas eu amo o Senhor. E aí Jesus fala assim: então, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. O curioso, gente, é que algumas coisas acontecem nisso aí. Que a gente vê a orientação de Jesus sobre como evitar a intromissão, para a gente não tropeçar. O Pedro tropeça nesse momento porque ele ignora a responsabilidade dele. Jesus insiste naquela conversa que era para ele seguir Jesus. Jesus acaba de falar: você tem que pastorear minhas ovelhas, e conta falando a Pedro: enquanto você é novo, você se veste, você vai para onde você quer, mas você vai ficar velhinho, e deixa eu te dizer já a sua situação futura. Alguém vai te vestir e alguém vai te levar para onde você não quer. Apontando assim, no finalzinho, a sua vida, você não vai ter mais liberdade, você vai ser preso e vai ser condenado. E foi isso que aconteceu. Pedro foi morto em Roma, sentenciado, e conta-se a tradição que ele foi sentenciado de cabeça para baixo, porque ele pediu que ele não podia ser crucificado como Cristo, crucificaram ele de cabeça para baixo. E, detalhe, naquele momento Jesus está com essa conversa toda falando para ele, dizendo para ele das responsabilidades. Você tem uma responsabilidade agora, Pedro. Você tem que apacentar minhas ovelhas, você tem que me seguir. E Pedro não se concentra nisso na conversa, gente. O contrário.
Pedro presta atenção nas outras coisas que Jesus está falando, né? E deixa de atentar porque acabou de receber esse comando, apacenta minhas ovelhas e siga-me. Era nisso que ele devia se concentrar. Gente, isso é típico de quando a gente se sente com muita vontade de se intrometer na vida dos outros. A gente não se intromete, eu não estou falando daquela pessoa exagerada, aquela que futrica demais a vida das pessoas, aquela pessoa que não consegue viver a própria vida, ela só vive a vida dos outros. Não estou falando disso. Estou falando da recorrência das nossas vidas, às vezes, de deixar de considerar qual é o nosso chamado. Esse é um dos grandes muros de proteção para que eu não me intrometa indevidamente na vida de vocês. Esse é um grande muro de proteção para que eu não me envolva com problemas que não são meus. E não porque eu não estou nem aí com as pessoas, porque se eu se concentrar nos meus problemas, eu vou dizer para vocês, eles não são poucos. Eles não são poucos. E eu não falo meus no sentido assim só de forma egoísta, mas nas responsabilidades que eu tenho. Às vezes nos falta consciência de quais são nossas responsabilidades. O que você foi chamado para fazer. Quando isso fica muito na sua face, você percebe assim, será que eu me envolvo com aquele problema ali do outro ou não? Aí, uma das coisas que vai proteger, peraí, os que eu sou responsável por eles, eu estou cuidando devidamente? Porque Jesus está deixando muito explícito para ele, você tem que apacentar as minhas ovelhas e me seguir. Esse é o seu comando, esse é o chamado de Deus para ele. Prestar atenção ao chamado de Deus para a sua vida, as suas responsabilidades, vai te evitar a não tropeçar e se envolver indevidamente com os problemas dos outros, ser atarefado por eles, ser sobrecarregado por eles e atrapalhar a vida das pessoas. E, consequentemente, quando a gente faz isso, a gente normalmente deixa de dar atenção àquilo que a gente deve ser responsável, aquilo que a gente deve fazer e não consegue fazer de forma devida. Olha, Paulo ele vai falar isso de uma forma muito parecida em 2 Tessalonicenses 3:11. Ele, dando uma série de orientações para aquela comunidade de fé, escreve para eles dizendo assim, de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. Percebe a coisa aqui? O que estava acontecendo naquela comunidade? Pessoas que não estavam vivendo a vida do jeito que devia viver e não estavam trabalhando, não estavam se comprometendo com a responsabilidade delas. Quando você não atenta para as suas responsabilidades e se concentra nelas e percebe o tamanho delas, é muito comum você começar a se atentar para aquilo que relaciona-se à vida do outro ou dos outros e se intrometer, se envolver, se meter nessa vida. Isso é um grande problema, é um grande perigo. Quer ver algo mais que está relacionado a isso? Concentração em algo indevido. É um outro tropeço. Por quê? Porque Jesus fala para ele, olha Pedro, você vai morrer desse jeito aqui. É isso que vai acontecer com sua vida no final. Aí Pedro, em vez de ficar pensando sobre a própria vida, sobre o que Jesus falou para ele, Pedro, imagina, você acaba de avisar quando você vai morrer. Você fala assim, Jesus só olha para você e fala assim, eu vou dar o final dos seus dias, você vai morrer assim, assim, assim. Ele tinha acabado de dar 2 tarefas. Pastoreia minhas ovelhas. Segundo, me siga. Agora eu vou te dar uma notícia, você vai morrer desse jeito. Pedro tem muita coisa para se preocupar, gente. Ele tinha muita coisa para se atentar, muita coisa para perceber e considerar e focar. E falar assim, como que eu vou apacentar? Jesus me ensina, o que eu faço primeiro? Deixa tudo isso de lado. Aí ele volta-se, e voltando-se viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguir. E começa a olhar. Começa a olhar para o que não deve olhar. Começa a prestar atenção ao que não deve prestar atenção. E essa é uma advertência para a gente. Ao que você presta atenção? Gente, a gente vive numa sociedade que as mídias sociais empurram para a gente a loucura de prestar atenção no que eu não devo prestar atenção. É uma grande tentação você prestar atenção no que você não deve prestar atenção. Mas não é só as mídias sociais. A própria dinâmica da vida, o diálogo de muitas pessoas, o foco de atenção de muita gente. E é muito difícil isso mesmo. Como é complicado a gente prestar atenção, ter foco e concentração apenas no que devemos. E não se distrair com o que não devemos. E quanto a vida das pessoas, às vezes, é um ponto de distração.
Justamente por quê? Porque eu tropecei na falta de consciência da minha responsabilidade. Gente, eu confesso para vocês, às vezes, a dinâmica da vida eclesiástica, a vida pastoral, a vida de igreja, é de tal sorte que algumas comunidades, às vezes, as pessoas, ou principalmente líderes, sofrem um tipo de tentação. Querer saber o que está acontecendo na vida das outras igrejas. Querendo saber o que está acontecendo no ministério dos outros pastores. Eu confesso para vocês, quando eu estou bem concentradinho no tanto de necessidade que temos, aí você fala assim, porque eu tenho necessidade? Não, porque eu estou num bairro, nós estamos num bairro que tem mais de 50 mil pessoas para serem alcançadas. Quando eu olho para uma situação no Paraná, que tem 399 municípios, e tem 272 municípios que não têm igreja presbiteriana, e não que a igreja presbiteriana vai salvar o mundo, mas a minha maior preocupação é que boa parte desses municípios não tem igrejas centradas no Evangelho. Diante desse quadro que eu sei que é um chamado nosso, viver e partilhar a vida de Jesus, ser referência e serviço e plantar novas igrejas, quando eu me concentro nesse quadro, eu falo assim, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita responsabilidade, eu tenho muito que me atarefar. De verdade, André, o que sabe o que está acontecendo na igreja? Eu não deveria saber, e eu nem deveria ter curiosidade de saber. Mas que tropeço, como que esse negócio é escorregadinho? Como que dá vontade de saber dessas coisas? E aí o Pedro se voltou para lá. Olha, o próprio Pedro, que aprendeu muito bem a lição, ele escreveu lá na carta dele, em 1 Pedro 4,15, ele escreve assim, ó, que nenhum de vocês, ele está falando sobre o sofrimento, ele escreve para uma comunidade que está sofrendo muito, sofrendo perseguição, Júnior, sofrendo por causa de Cristo, perseguição imensa, se imagina, diz a tradição que Pedro foi pego por Nero. Os cristãos, gente, a realidade de Roma, para você que não assistiu o filme de Paulo, vale muito a pena, Paulo, o apóstolo, vale muito a pena, gente, a situação de Roma, a perseguição aos cristãos era de tal sorte que Roma colocava pessoas penduradas, como se fosse num poste, enchiam elas de óleo e incendiavam-nas para fazer uma vela viva. Sabe quem era boa parte dessas pessoas? Eram criminosos, mas de muitas vezes eram cristãos. Era esse o tipo de perseguição. E Pedro, consciente dessa perseguição por todo o império, porque você fala assim, André, não tem perseguição nos dias de hoje? Tem, gente. O século XXI foi um século onde houve mais morte de cristãos. Curioso que a mídia não conta isso, mas essa é a notícia triste que a gente tem. Não no nosso país, mas em outros países os cristãos estão sendo perseguidos assustadoramente. E olha o que Pedro escreve. Ele diz assim, olha, que nenhum de vocês sofra como assassino, como ladrão, como malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. O que ele está falando aqui? Quem se mete na vida dos outros sofre. Quem se mete na vida dos outros, gente, se complica. Tem dinâmicas da nossa realidade assim. Por quê? Porque curiosamente está se envolvendo com algo que não foi chamado, não é sua responsabilidade, e outra, deixa de cuidar do que deve cuidar. Terceiro ponto, envolvimento com um assunto indevido. Porque primeiro a gente deixa a nossa responsabilidade, segundo a gente começa, esse é o processo, começa a prestar atenção demais e de repente não se vê de um jeito, cata aquele problema pra gente. Ao vê-lo, né, o Pedro estava só ouvindo, mas ele não aguentou. Não, eu tenho que me meter nesse negócio aí, eu tenho que me envolver. Pedro pergunta a Jesus, Senhor, e quanto a isso, o que vai acontecer com ele, né? Jesus, tá certo que eu tenho que pastorear as ovelhas, tá certo que eu tenho que seguir o Senhor, tá certo que o Senhor acabou de dizer como que eu vou morrer. Conta pra ela, é só entre a gente, Jesus. E vai morrer como? Conta pra mim. E parece simples, parece assim, não tem problema. E Jesus lasca ali uma pancada. Ô Pedro, se eu quero deixar ele vivo até que eu volte, a pergunta de Jesus, o que você tem com isso? Nossa, gente, isso dói, você imagina? O Pedro tinha acabado de recuperar a moral, né? Porque estava todo tristão. Com Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Daí a pouco ele já se envolve de novo com um negócio que tem nada a ver para ele. E Jesus lasca ali uma pancada. O que você tem a ver com isso? Eu acho que em inúmeras dinâmicas da nossa vida, a grande pergunta é, o que a gente tem a ver com isso? E eu sei que, por um lado, isso que eu estou falando pode dar a impressão assim, que eu estou falando de indiferença, por isso, de repente, alguns de vocês estão pensando assim, por isso que eu fico na minha, por isso que eu não quero saber da vida de ninguém, por isso que eu estou isolado, por isso que, olha, não me fale dos problemas dos outros. Calma aí, a gente passou a manhã aqui falando de ser um corpo,
ser irmão, o Espírito que está em mim está em você. Calma aí, não confunda as coisas. Olha, do que a gente está tentando mostrar para mim e para você? O que a Bíblia, então eu forneci vários textos que a Bíblia fala para a gente não se intrometer na vida. E o que ela está falando? Olha, Provérbios fala isso com um tipo de dinâmica, com uma clareza empolgante. Quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. Esse tempo aqui não era um tempo pet friendly, os cachorrinhos não, o cão era um bicho assim, o povo está morrendo de fome, então não tem raçãozinha para cachorro, era um bicho solto assim, e um bicho solto, raivoso, que não tem amiguinhos não, um bicho que está se virando porque ninguém gosta dele, cachorro bravo, motoboy sabe como que é esse negócio aí. E aí, vai pegar um desses bichos solto, bravo, e gruda na orelha dele para você ver o que vai acontecer com a sua mãozinha. O que o texto está dizendo? Olha, você vai queimar sua mão, você vai machucar, você vai se ferir. É isso é um tropeço. E eu acho que só de falar nisso, alguns de nós já estão pensando, é verdade, André. Nossa, eu não devia ter me envolvido naquela situação. Eu falei demais, eu orientei demais. Então, eu queria destacar para vocês que eu não estou falando de indiferença, tá? Como evitar, então, que a não intromissão se configure em indiferença? Porque pode ser a tentação aqui. Nossa, ele está dizendo, então, para mim, cada um no seu quadrado. Não. Porque o indiferente, ele quer paz a qualquer custo, mesmo que isso custe fechar os olhos para o problema do outro. Não é ser indiferente. O que a gente está falando aqui não é para você ignorar o problema alheio. O que a gente está falando aqui não é para você não sentir a dor do outro. Não é isso. Porque alguns de nós, já sei o que eu vou fazer. Diante dessa palavra, agora eu tenho todos os argumentos para dizer assim, ó, o seu problema é seu, que se exploda, não quero saber disso. Não é disso que a gente está falando. Porque o indiferente prefere não saber para não sofrer com a questão alheia. E que tentação é essa, né? Porque esse é o grande drama. A gente às vezes quer falar assim, olha, não me conta os seus problemas, por quê? Porque vai doer em mim. Eu vou me machucar, vai me ferir, então eu já sei disso aí, então eu não quero saber. Isso é indiferença. Não é disso que a gente está falando. Considerar, tomar conhecimento da dor alheia, não é intromissão. Olhar para a dificuldade do outro, perceber a dificuldade do outro, não é intromissão. Outra questão, o indiferente pensa, se eu não posso resolver do meu jeito, então eu prefiro não saber. Aí que começa a morar o problema de muitos de nós. Que já assumiu a postura assim, quero ficar distante. Eu quero ficar distante porque é o seguinte, primeiro, porque eu não quero me machucar. Segundo, porque eu já tenho muita coisa na minha cabeça. Terceiro, é porque eu quero ter o controle. Então não vai me dar o controle, não vai deixar eu resolver do meu jeito. Pior, não vai nem seguir os meus conselhos e as minhas orientações, então eu não tenho controle nenhuma. Não me conta. Só me conta se você me dá o aval para mim te orientar, te guiar e outra. Você seguir exatamente o que eu estou querendo que você faça. Estão percebendo? E às vezes a gente entra nessa coisa da intromissão desse jeito, porque assim, então ele me contou, eu senti como ele, eu tenho a percepção de qual é a solução, ele tem que me dar o volante desse carro. Eu vou dirigir para ele. E exatamente esse é o problema. Aí nasceu a intromissão. Então, como que a gente pode evitar isso aí, né? Qual é o limite entre intromissão e cuidado? Porque você só é responsável pelas pessoas se você foi chamado por elas para se envolver no que elas estão apontando. Né? Olha, gente, eu acho tão linda a educação do nosso Senhor. O nosso Senhor é um Deus glorioso. É o Deus todo-poderoso, tem o poder da vida e da morte, Ele te fez. E eu acho Ele tão humilde quando Ele diz assim que Ele está para chegar numa igreja, em Apocalipse, quem leu o texto de Apocalipse, viu o Senhor falando isso, eu estou na porta e bato. Se alguém me ouviu a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar com você e cear com você. Jesus não arromba a porta de ninguém. Ele espera a gente abrir e falar, o Senhor é bem-vindo. É assim que Cristo faz a nossa dinâmica. E assim, a intromissão, ela é marcada por desrespeito ao chamado, ao convite. E eu ter percebido não quer dizer que eu tenho que me envolver. E eu ter sentido a sua dor não quer dizer que eu tenho que entrar lá. E eu saber não quer dizer. Agora, essa é a linha tênue entre intromissão e diferença. Outra dica importante, o intrometido quer dar a solução mesmo que não tenha sido consultado. Gente, vocês não sabem a drama que é aprender a ser pastor.
E principalmente um pastor, às vezes como eu, que acha que sabe o que as pessoas precisam. E você pedir, Senhor, me dá sabedoria, porque talvez nesse momento a única coisa que eu preciso é ouvir essa pessoa, é tomar conhecimento do problema dela e falar assim, eu vou orar por você, mesmo eu tendo um monte de noções de como eu poderia resolver esse problema. Que difícil eu falar assim, olha, eu vou sofrer com você, eu quero saber da dor, mas eu não vou te dizer o que fazer. Por quê? Porque, gente, é tão complicado isso daí, sabe por quê? Eu já descobri na dinâmica. Quando às vezes eu falo para um fulano, faz isso aqui. Detalhe, se ele fizer dar errado, a culpa é minha. Outro problema, se ele não fizer, depois ele fica com um carão de chegar até mim e falar assim, eu não vou falar mais com o André. Por quê? Porque eu falei com ele, eu disse o problema, ele sentiu comigo, ele me deu a orientação e eu, para a orientação dele, eu me queimei. E agora justamente deu problema na onde ele falou que, pronto, as pessoas não querem se envolver comigo de novo. Como é importante eu esperar assim a pessoa falar assim, o que você acha que eu devo fazer? Esperar esse momento, o que você acha que eu devo fazer? E depois dessa pergunta eu falar assim, eu vou orar. E eu vou atrás de mais informações. Porque não é simples a vida das pessoas. A vida dela não é a mesma que a minha. A dinâmica dela não é a mesma que a minha. As dores dela não é a mesma. E outra, ela não sabe lidar como eu. Gente, quantas vezes eu fui pretensioso de dizer para as pessoas como elas deviam resolver o problema? Quantas vezes eu fui intrometido nesse sentido? E essa palavra é uma palavra para mim, eu aprendi demais. Olha, a palavra de Deus vai dizer assim, por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Você acha que as pessoas têm problema que você pode resolver? Jesus está falando que você tem problema muito maior para resolver o seu primeiro. O seu não está resolvido? Baixemos a bola. Abaixemos a bola, olhemos com dor, com dificuldade, com compaixão, mas não tenta arrancar o cisco do outro não, está no olho dele, isso é difícil. Olha a outra palavra, vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Pronto para ouvir. Muitas vezes o nosso cuidado para com o outro é simplesmente ouvi-lo. Ouvir o que ele tem para dizer, ouvir o problema dele, ouvir e seja tardio. Tardio, então não é para dar recomendação, não é para dizer o que tem que fazer, não é para se envolver, não é para escarafunchar. Lembra o seguinte, você tem muita coisa na sua vida para você resolver. Então calma, você vai ser já, se você tiver compaixão, amor e orar por essa pessoa, já vai ser bom demais. Olha, outra coisa que eu aprendi, Provérbios 9:9, discernir a pessoa que você instrui. Diz assim, provérbio, dê instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio. Ensine o justo e ele crescerá em prudência. Gente, não é simples discernir se a pessoa vai ter sabedoria para ouvir a sua fala. Isso em ambiente de família. Sabe, em muitos momentos a gente tem que fazer a grande avaliação. Será que esse recurso que eu vou estar oferecendo para essa pessoa, realmente ela vai ser hábil de capturar e seguir? Quanto discernimento você tem que ter para pensar isso? Somos apressados demais na tentativa de resolver o problema dos outros. E detalhe, eu não resolvo a maioria dos meus. Eu não sei se você é assim, mas eu tenho um monte de problemas em mim. Quando Jesus falou assim, arranca a trave do seu olho, gente, olha quanta coisa para me arrancar de mim. Quem sou eu para arrancar do seu olho? Quanta compaixão eu devo olhar e ter tolerância e paciência com as suas dificuldades. Eu queria concluir dizendo o seguinte, olha, Provérbios 20, verso 3. Você acha que é honroso? Olha que honroso a palavra de Deus, diz assim, é uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. Tem gente que acha muito bonito ser corajosozão, tá arrumando um monte de encrenca, topar briga com todo mundo. As escrituras estão dizendo que é uma honra, é digno de honra uma pessoa. Aquilo não é covardia, não. É sabedoria. Agora tem gente que vive em conflito. E sabe o que as escrituras estão dizendo mesmo? É um insensato, é um tolo. Se eu sou um encrenqueiro de mão cheia com esse argumento de que eu sou o guardião do mundo, eu sou um insensato, não. É honrado ficar longe de conflito. Outra coisa, olha verso 3:2. O mês inteiro a gente vai falar sobre tropeço. E diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas.
Então não vem falar que você não tropeça não, tá? Todos nós tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo. Palavra. Se a gente cuidar mais das nossas palavras, evitaremos muitos e muitos tropeços. Alguma coisinha para a gente meditar? Os inúmeros conflitos nos quais você se envolve poderiam ser evitados se você se mantivesse fiel às responsabilidades que Deus te deu. Isso já é muita coisa. Faça um inventáriozinho. Quais são as suas responsabilidades? Se concentra com fidelidade, dedicação, amor a elas. Não é debanar para o restante. É ser comprometido, é ser aquela coisa ali. Eu tenho essa tarefa aqui, eu não posso negligenciar ela. Isso já vai te deixar muito atento e concentrado e evitar que você se envolva com muitas outras coisas que você não precisava se envolver. Segundo, sofre a dificuldade do outro, lhe ofereça seu ouvido e sua atenção, mas apenas se você for chamado e se sentir capacitado. Lhe dê palavras de instrução. Verdade. Gente, que presunção nossa de às vezes achar que sabemos resolver a vida dos outros. Não sabemos. Mal lidamos com as nossas. Então, olhamos com compaixão, ouçamos com compaixão e vamos orar. Se a gente se sentir realmente capacitado, eu tenho certeza que essa é uma boa palavra. E se solicitado, a gente dá uma pequena sugestão. Não como um fechado, é a solução para a vida, não é. Precisamos de mais humildade. Por último, viver o quanto for possível livre de conflito não é covardia. É algo honroso, respeitável e digno de louvor. Sabe o que é admirado para mim? É ver Jesus na cruz, sabe? E ele podia estar falando para os dois ali, né? Ei, presta atenção em mim que eu livro vocês dessa. Vocês estão na pior. Vocês estão lascados com a vida de vocês. E eu tenho aqui para vocês a solução para a vida. Jesus não podia fazer isso, gente. O que o nosso Senhor faz? Fica quietinho ali. Não responde a quem está insultando. Ele fica quietinho. Quietinho, sofrendo quietinho. Ele sofreu quietinho por você. E em muito silêncio, às vezes, é o jeito que Ele quer nos abençoar. Aqui está a mesa. A mesa que o Senhor, calado, singelamente, sem intromissão, ofereceu. Ele repartiu caladinho a vida dele para a gente desfrutar dessa vida. E desfrutando dessa vida, a gente pode seguir os passos dele para promover a vida. Eu quero chamar o pessoal da música aqui. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim.
todo